Um Hyundai iX 35 cinza é declarado cena do crime, junto com uma casa que também serve como depósito de lixo. Mas tem algo estranho nesse carro. Primeiro, a placa está errada, foi trocada. Ao examinar o carro, os detetives viram que o logotipo da Hyundai havia sido substituído por um da Toyota feito de papel. A polícia procurava Phoebe Bishop, 17 anos desaparecida, e esse carro estranho era sua única pista. Phoebe estava saindo da cidade, indo para o aeroporto para pegar um voo, mas Phoebe nunca chegaria ao aeroporto e não embarcaria em seu voo. E agora começava a busca por essa mulher desaparecida. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Knotts, seu apresentador, e publico documentários de crimes reais semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana. Então, se você se interessa por crimes reais clássicos, aperte o botão de inscrever-se. É totalmente grátis e só te avisa quando posto novos casos. Phoebe Bishop, chamada de Phoebe por sua mãe Kylie Johnson, nasceu em Queensland, Austrália. Phoebe era uma garota jovem, animada, carismática e cheia de atitude, como diz sua mãe, Kylie, e ela meio que seguia o próprio ritmo na vida. Phoebe gostava de carros, viagens e, segundo seu namorado Levi, de 18 anos, era apaixonada por fotografia. Levi comprou uma câmera digital para dar de presente a ela no próximo encontro. Agora, Phoebe tinha uma história complicada com sua família. Embora a gente não saiba realmente os detalhes na época desse caso, ela na verdade não morava com os pais. Relataram que ela não teve infância estável e, junto com a irmã Kaylee, trabalhava como faxineira. No Programa Nacional de Seguro de Incapacidade, National Disability Insurance Scheme, ainda não se sabe se Phoebe tinha alguma deficiência. Mas um dos requisitos para trabalhar no National Disability Insurance Scheme é que a pessoa deve ter uma deficiência causada por uma incapacidade permanente. No fim, isso não importa. Segundo Kaylee, irmã de Phoebe, as duas só buscavam lugares para morar juntas. Eventualmente, Phoebe deixou a casa da família e foi morar com dois colegas, James Wood e Tanika Bromley, em Gengin. Quero destacar que Phoebe não conhecia Tanika e James pessoalmente. Na verdade, a mãe da Phoebe já trabalhou com a Tanika. Então, Phoebe e seus dois colegas, que eram mais conhecidos ou até estranhos, agora moravam juntos em uma casa em Gengin. E mesmo tendo saído da casa da família, Phoebe ainda mantinha contato com a mãe e os irmãos o tempo todo. Apesar de morar com algumas pessoas que mal conhecia, Phoebe tirou o melhor da situação e, em geral, não parecia incomodada com o arranjo. Mas esse sentimento mudaria rapidamente, porque um dia, em maio de 2025 do nada, Phoebe desapareceu e nunca mais foi vista. Antes de sumir, Phoebe planejava encontrar seu namorado em Levi, Austrália Ocidental. Phoebe gostava de viajar e queria explorar mais lugares fora da cidade rural de Gengin. Phoebe chegou a dizer em várias postagens nas redes sociais que Gengin era um lugar triste e que ela não pertencia a esse lugar. Ela fez as malas para voar de Bundaberg a Brisbane e depois à Austrália Ocidental. Phoebe foi vista pela última vez na manhã de 15 de maio de 2025, por volta das 8h30. Câmeras de segurança flagraram Phoebe com bagagem na Airport Drive, em Bundaberg, usando regata verde e calça de moletom cinza. Você pensaria que, tão perto do aeroporto, ela teria chegado. Quando a polícia de Queensland checou os registros, Phoebe não fez check-in para o voo à Austrália Ocidental e não foi mais vista. Phoebe, de 17 anos, foi então dada como desaparecida em 18 de maio, depois de não atender o telefone nem responder às mensagens da família. Os detetives imediatamente iniciaram uma investigação de pessoa desaparecida e decidiram analisar os detalhes. Porque, bem, nada fazia sentido. Tudo aconteceu de repente, apesar de ser um lugar relativamente seguro. Então, toda essa situação era simplesmente bizarra. Ela estava a poucos minutos do aeroporto, mas nunca chegou ao terminal. Ela não despachou a bagagem, não pegou o cartão de embarque. Os investigadores revisaram todas as gravações das câmeras do aeroporto para verificar se haviam perdido Phoebe, mas não encontraram nenhum sinal dela. Então, a polícia de Queensland decidiu voltar um pouco e analisar as imagens da Phoebe na Airport Drive. Foi então que descobriram mais. Phoebe foi vista sendo levada em um Hyundai iX 35 cinza.
Era o mesmo tipo de carro dos colegas de casa da Phoebe, então presume-se que foram eles que a levaram naquele dia. Então eles decidiram fazer uma visita a eles e apenas fazer algumas perguntas de rotina. Mas quando eles chegaram naquela casa em Gangin, algo estava errado. Parecia que eles tinham entrado em muita sujeira. Aquela casa nem parecia uma casa. Parecia um lixão improvisado. Para falar claramente, esse lugar mal era habitável. Era simplesmente nojento. A frente da casa estava cheia de lixo empilhado e parecia que não era recolhido há semanas, talvez até meses. Mal sabiam os investigadores, porém, que o interior da casa seria muito pior e ainda mais repugnante. Algo estava errado e os detetives tinham um pressentimento muito ruim sobre tudo isso. Ao baterem na porta da casa repugnante, policiais foram recebidos por James Wood, 34, e Tanika Bromley, 33. E eles foram bastante cooperativos com os detetives, pelo menos no começo, disseram aos investigadores. Por volta das 8h30 da manhã, Tanika e James levaram Phoebe ao aeroporto, e quando estavam a cerca de 1 quilômetro do terminal propriamente dito, Phoebe recebeu uma ligação de Levi, seu namorado. Segundo James e Tanika, Phoebe e Levi discutiram intensamente, deixando Phoebe extremamente abalada e nervosa. O casal parou o carro por um tempo e James e Tanika saíram para dar espaço a Phoebe. James e Tanika disseram que, após 5 a 7 minutos, voltaram ao carro e ficaram surpresos ao vê-lo vazio. Phoebe e sua bagagem sumiram, levando James e Tanika a supor que ela foi sozinha ao aeroporto e embarcou no voo. Eles não se preocuparam em verificar como ela estava, ligar para ela ou sequer fazer o curto trajeto até o aeroporto para ver se ela estava bem. Eles simplesmente presumiram que Phoebe tinha ido embora, então voltaram para casa. Isso pareceu tão estranho para os detetives quanto para você. Eles não eram amigos íntimos, só colegas de casa. Mesmo assim, Tanika e James deveriam levá-la ao aeroporto. O mínimo era garantir que Phoebe chegasse ao terminal se achassem o carro abandonado. A polícia também achou suspeito que Phoebe não tenha sido vista chegando ao aeroporto. Se James e Tanika estivessem certos, Phoebe teria sido vista pela segurança do aeroporto. Ou por pessoas andando por lá, ou flagrada por câmeras com bagagem em um táxi. Mas ela não foi, deixando James e Tanika ainda mais suspeitos para a polícia. Além disso, os detetives estavam tão revoltados quanto desconfiados. Ficar naquela casa, se é que pode ser chamada assim, era impossível. O próprio proprietário disse que o ar tinha gosto de sujeira. O interior daquela casa era ainda mais horrível. Pilhas de lixo, embalagens de comida e ração de cachorro estavam espalhadas pelo chão. A casa parecia não ser limpa desde que foi alugada há meses. Os lençóis tinham manchas amarelas e o chão estava coberto de pilhas de lixo. Os investigadores também encontraram algumas coisas perturbadoras. Correntes, fezes de cachorro e brinquedos de cachorro foram encontrados espalhados pelo chão de toda a casa. Segundo o proprietário, James e Tanika alugaram a casa há 6 meses e a transformaram em um depósito de sujeira. Se alguém chama uma casa assim, você já sabe que é muito ruim. Sem surpresa, Tanika recebeu uma notificação para deixar a casa após uma inspeção recente. Até o proprietário se mostrou confuso e revoltado com o estado ruim da casa. Ele até perguntou como o casal conseguia respirar, quanto mais viver ali. Mas quando os detetives saíram, eles avistaram aquele mesmo Hyundai iX35 que foi visto nas imagens de segurança do aeroporto. Mas havia um problema, a placa não era a mesma. A placa podia ser vista claramente nas imagens e era 414 EW. Mas agora, na casa, o carro tinha um número completamente diferente, 474 BW8. E isso era estranho. Ainda mais perturbador era que antes do sumiço de Phoebe, vizinhos de James e Tanika reclamaram de um forte cheiro vindo da casa. E quando a polícia veio verificar, vários cães mortos foram encontrados na propriedade. Concluiu-se que esses cães morreram de causas naturais dentro da casa, o que é simplesmente insano. Os vizinhos também reclamaram do barulho de festas e dos latidos e uivos dos cães daquela casa durante a noite. Isso os deixava nervosos. Depois, descobriram que Tanika e James namoravam. Mas, de acordo com a ex de James, ela se apresentou e disse que James contou a ela que ele e Tanika tinham terminado e que eles estavam apenas morando juntos. Tudo isso só fica mais confuso a cada segundo. Para deixar tudo mais estranho, James também tinha um ônibus grande estacionado na frente da casa.
ele tentava vender o ônibus. Mas, de acordo com a ex de James, nesse momento ele estava morando no ônibus em vez de na casa. E dá pra culpar ele? Não tem como uma casa dessas ser segura pra morar. Os vizinhos tinham visto Phoebe entrar e sair da casa, mas eles não sabiam que ela morava com James e Tanika. Acho que nunca viram os dois juntos, então presumiram que Phoebe morava sozinha naquela bagunça. Então, neste momento, mesmo que as coisas parecessem estranhas, a polícia realmente não tinha nenhuma outra evidência ou qualquer coisa incriminadora para responsabilizar James e Tanika pelo desaparecimento de Phoebe. E assim o casal foi liberado e a investigação continuou. Em 23 de maio, 8 dias após o início das buscas por Phoebe, os detetives vasculharam várias áreas e decidiram focar no Parque Nacional Goodnight Scrub. Os registros telefônicos de Phoebe levaram eles até lá após verificarem o histórico do celular dela. E mesmo que Levi tenha ligado para Phoebe na manhã do voo dela para a Austrália Ocidental, mais tarde, quando Phoebe desapareceu, foi revelado que o telefone havia sido desligado manualmente. Investigadores enviaram policiais especializados e uma equipe de mergulho ao Parque Nacional Goodnight Scrub para buscas em terra e nos cursos d'água. Após horas e horas de buscas, a polícia conseguiu encontrar várias evidências que provaram que esse parque era, ao que tudo indicava, o local de um crime horrível. Foram feitas várias coletas aqui e as evidências enviadas para testes forenses para garantir. Mas estava claro desde o início que algo sombrio aconteceu aqui. Enquanto esperavam os testes forenses, os detetives chegaram a uma conclusão interessante. A polícia de Queensland suspeitava que algumas evidências no Parque Nacional Goodnight Scrub foram movidas antes da chegada dos detetives. E isso era realmente bizarro. Eles também vasculharam as vastas áreas com cães farejadores de cadáveres na esperança de encontrar qualquer coisa de valor que lhes desse alguma pista sobre onde Phoebe poderia ter ido. Bem, em pouco tempo, eles encontraram algo que certamente faria o caso avançar, mas não era o que eles esperavam. Enquanto as buscas no Parque Nacional continuavam, James e Tanika tiveram um desentendimento com a polícia. Além de lixo e restos de comida, havia outras coisas na casa deles em Jinjin. Os investigadores encontraram armas de fogo e munição na casa e no Hyundai iX35. Então James e Tanika acabaram sendo presos, mas foram soltos sob fiança. Durante esse período, a busca no Parque Nacional se expandiu para os arredores. E no dia 6 de junho, os detetives encontraram algo. Mas não seria nada agradável. Veja. Em uma estrada secundária cercada por mata, perto do Parque Nacional Goodnight Scrub, a polícia encontrou restos humanos. Os restos foram jogados ali sem cuidado, sem qualquer tentativa de esconder ou enterrar o corpo. Os detetives enviaram os restos para teste de DNA, e quando os resultados chegaram em 17 de junho, todos ficaram chocados. Os restos foram identificados como de Phoebe Bishop, 17 anos desaparecida há menos de um mês. Os investigadores já suspeitavam que os restos fossem de Phoebe, mas ninguém esperava essa confirmação. Foi um momento devastador para os detetives e a família de Phoebe. Como o caso está em andamento, a causa da morte de Phoebe ainda não foi revelada. Sendo sincero, isso importa? Sei que todos temos curiosidade mórbida sobre isso. Lembre-se, era uma garota de 17 anos afastada da família, amigos e de quem a amava. A vida dela foi arrancada deste mundo sem nenhum motivo, e isso é o que importa. A polícia já suspeitava e declarou a casa bagunçada, nojenta e o Hyundai iX35 como cenas de crime. Agora que o corpo de Phoebe foi encontrado, o caso tomou um rumo sombrio. Já não se investigava para encontrar Phoebe ilesa, mas sim para achar seus assassinos. E a polícia, assim como o público em geral, apostou nos colegas de casa muito suspeitos, James Wood e Tanika Bromley. O mais interessante é que os suspeitos do desaparecimento de Phoebe foram presos antes de encontrarem seu corpo. Tanika e James foram presos em 5 de junho, um dia antes de acharem os restos de Phoebe. Tanika foi presa primeiro, e depois James foi detido algum tempo depois. Os detetives também divulgaram imagens da câmera corporal no momento em que James foi preso, e ele estava vestindo um agasalho, calça e uma camisa. Os detetives informaram a James, sem emoção, que ele estava preso pelo homicídio de Phoebe Bishop. Tanika e James foram acusados de homicídio, e 2 vezes por ocultação de cadáver.
Após a prisão do casal, o caso foi ao tribunal, mas ambos não compareceram por motivos desconhecidos. Acho que eles não quiseram enfrentar as possíveis consequências de suas ações, mas realmente não sabemos. Eles provavelmente irão para a prisão de qualquer forma, e a ausência deles praticamente confirmou a culpa, pelo menos na minha opinião. Como o caso segue em andamento, a polícia está sendo reservada com as informações. Mas isso não quer dizer que ficamos totalmente no escuro. Na audiência mais recente, mais informações sobre como Phoebe foi atacada vieram à tona. A polícia acreditava que Phoebe foi atacada no mesmo Hyundai IRX 35, logo depois de ter sido vista na Airport Drive em 15 de maio. Não se sabe ao certo o que ocorreu com ela, mas os detetives disseram que o corpo de Phoebe foi movido 2 vezes após o crime. Uma vez após o assassinato dela e outra 2 dias depois. Foi encontrado naquela estrada perto do Parque Nacional Goodnight Scrub. A polícia também tem evidências de que o telefone de Phoebe estava totalmente carregado e online na manhã antes do ataque. Mas depois ele foi desligado manualmente e nunca mais foi ligado, sugerindo que o telefone dela provavelmente foi tirado dela antes ou durante o ataque. Mas tem mais uma coisa, lembra do carro Hyundai com a placa trocada? Bem, descobriu-se que a placa não foi a única coisa que foi trocada. O logotipo da Hyundai na traseira do carro foi trocado pelo da Toyota. Mas não falo de uma mudança profissional como um emblema diferente. Essa parte foi engraçada, porque James e Tanika acharam que poderiam enganar a polícia. O logotipo da Toyota foi desenhado em um papel e colado na traseira do carro, no lugar do logotipo da Hyundai. Parecia obra de uma criança de pré-escola, e as placas do carro também não foram trocadas, ao menos não literalmente. Tanika e James não solicitaram uma troca legítima de placa, nem roubaram uma. O veículo ainda estava registrado com o 414 EW3. Mas o casal, na verdade, usou fita isolante e tinta preta para transformar o 1, o E e o 3 em 7, B e 8. Não sei se os dois tinham problemas de saúde mental ou eram apenas péssimos criminosos. Isso é quase inacreditável. Quantas acrobacias mentais esse casal fez para chegar a essa ideia? Era o plano mestre deles para despistar os detetives ou a investigação, mas não funcionou. Não há dúvida na mente de ninguém que Tanika e James são, muito provavelmente, os responsáveis e estão por trás do assassinato de Phoebe. Mas a principal pergunta é, por quê? Bem, James chegou a falar com o Daily Mail e afirmou que Phoebe tinha o hábito de explodir de raiva e até quebrou a televisão deles em um certo momento. Na entrevista, ficou claro o forte ressentimento desse homem por Phoebe. Mas lembre-se, essas são as palavras de um homem claramente muito interessante, além de um possível assassino. Leve isso com ceticismo, talvez a história da televisão nunca tenha acontecido, e ele pode estar mentindo. Você também precisa lembrar disso. James e Tanika são os que têm a casa em condições deploráveis e animais mortos espalhados por toda a propriedade deles. Eles possuem inexplicavelmente armas de fogo e munição. Eles também são completos estranhos para Phoebe, então, de qualquer forma que você olhe, é quase certo que os colegas de casa tiveram envolvimento no assassinato de Phoebe. Além disso, a polícia afirma que tem evidências de que o corpo de Phoebe foi movido 2 vezes, e supostamente tem provas de que James e Tanika foram os responsáveis por movê-lo. Quando você acrescenta o fato de que o carro de James e Tanika foi disfarçado de forma descuidada depois que eles foram vistos nas câmeras de segurança. Você sabe, placa de papel, logotipo e fita isolante. Acho que todos sabemos o que aconteceu e quem é o responsável. Também foi alegado que ou o casal, ou pelo menos um deles, provavelmente abusou de Phoebe, porque várias testemunhas em uma loja local viram Phoebe entrar na loja alguns dias antes do seu desaparecimento e eventual assassinato. Ela parecia fraca e faminta, como se tivesse sido mantida contra a vontade. O interessante nessas acusações é que, se Phoebe tivesse sido mantida contra a vontade... Bem, ela tinha falado com o namorado nos dias que antecederam sua morte, então por que ela não teria mencionado isso pra ele? Acho que se isso ocorreu, ela devia estar muito assustada com essas pessoas. E novamente, tudo isso é apenas assumindo que os depoimentos das testemunhas oculares sejam comprovadamente precisos. Mas também toda a situação entre Phoebe e a família dela é meio complicada. Por que uma garota de 17 anos morava com quase desconhecidos? Phoebe teve uma infância difícil por não ter uma figura paterna estável. A família dela mudava sempre, então ela não ficava muito tempo em uma escola. Por que ela não morava com a mãe ou outro parente? Toda essa situação é simplesmente bizarra, e não entendo por que ninguém se preocupou em esclarecer isso.
Acho estranho, mas talvez eu só esteja pensando demais. Pode ser algo simples. Ela tinha 17 anos, não se dava bem com a mãe e queria algo novo. Mas as redes sociais de Phoebe também eram um retrato muito triste do que ela estava passando. O último vídeo da Phoebe no TikTok era sobre ter uma conversa com seu eu mais jovem. Ela citou o pai e disse que ao morrer queria que ele ajudasse a baixar o caixão para decepcioná-la uma última vez. Agora, eu entendo, isso provavelmente era algum tipo de humor negro, mas havia claramente uma verdade na dor dessas palavras. Claro, não podemos decifrar exatamente o que a Phoebe estava sentindo naquele momento, mas ela obviamente estava, no mínimo, triste e abatida. Kylie, mãe da Phoebe, ficou abalada com o desaparecimento da filha e só queria respostas. Ela estava ativa nas redes sociais e em emissoras de notícias, implorando por qualquer novidade sobre o caso da Phoebe. Então é realmente difícil saber o que está acontecendo na vida pessoal da Phoebe. Isso a fez sair de casa e morar com desconhecidos em um muquifo. A isso se soma toda a discussão sobre a saúde mental da Phoebe na época do seu desaparecimento. Apesar de Cassie Johnson, tia da Phoebe, ter questionado sua saúde mental e trabalho no National Disability Insurance Scheme, Kaylee, mãe da Phoebe, negou todas as alegações sobre a saúde mental da filha. Acusou sua irmã afastada de criar um circo ao fazer comentários sem provas. Ela fez uma longa digressão, dizendo que a irmã só causava confusão e criava um drama inexistente. Eu pessoalmente não entendo nada disso. Mas é evidente que a vida na casa da Phoebe provavelmente não era agradável. Esse detalhe mostra por que ela queria sair de casa e começar sozinha, mesmo com colegas de quarto estranhos. Mas talvez fosse tudo o que ela podia pagar. No fim das contas, o que importa é que Phoebe tenha justiça, e é isso que todo mundo quer, conhecendo Phoebe pessoalmente ou não. Em 30 de junho de 2025 ocorreu o funeral de Phoebe e seu sepultamento em Bundaberg. Foi um funeral privado, e amigos e familiares se reuniram para se despedir. Foi um dia muito difícil para os entes queridos de Phoebe. Mas, de qualquer forma, eles usaram roupas coloridas na cerimônia, porque acreditam que era isso que Phoebe gostaria. Ela amava tudo que era vibrante e colorido, e ela realmente só queria ser feliz. Ela era alegre, amava cantar, dançar e abraçar, e seus entes queridos queriam lembrá-la assim. Eu realmente espero que o caso da Phoebe chegue a uma conclusão em breve, de preferência já no próximo mês. Com base no momento em que estou gravando este vídeo, vamos ter que esperar para ver como as coisas vão acabar se desenrolando. A próxima audiência no tribunal será em agosto. Se houver alguma atualização importante, vou fazer o possível para avisar por aqui e postar nos comentários, mas eu só espero que as respostas apareçam. Que os responsáveis sejam punidos e que a família enlutada finalmente encontre algum fechamento sobre por que e como tiraram a vida da filha deles. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente a alguns membros do canal, como MJ Kelly e Etta Penny. Se você também quiser se tornar membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas, antes de serem disponibilizados ao público. É uma ótima forma de apoiar o canal. Agradeço a todos que fizeram isso. Para participar, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Não esqueça, as camisetas de True Crime Stories já estão disponíveis pelo link na descrição. Se gostou do vídeo, confira outro caso interessante que cobri e inscreva-se. É totalmente de graça e só mantém você atualizado com todos os meus vídeos futuros. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.